Eu quero conversar com você a respeito da garantia da salvação. Existem algumas teorias hoje que estão muito correntes, muito corriqueiras no meio evangélico, que ensinam ou que a salvação é garantida por uma predestinação, ou seja, uma pessoa já nasceria para ser salva e Deus a salvaria de qualquer maneira por causa da sua soberania. Então Deus sempre conduziria essa pessoa à salvação, sendo exercida somente a vontade dele e não interferindo aí nenhum tipo de vontade humana. Então, quando se pergunta a uma pessoa que crê assim ou que ensina assim, qual seria a sua garantia da salvação, ela diria, bom, eu sou salvo porque sou um predestinado. E o outro ensinamento é a respeito da perda da salvação. Alguns, para combaterem essa ideia da garantia da salvação através de uma predestinação, eles partem para o outro extremo, mostrando que a salvação depende também da vontade do homem, o que eu creio e o que a Bíblia ensina, o Senhor Jesus Cristo ensina, mas eles ensinam também que uma pessoa pode perder a salvação, que na realidade a garantia da salvação não existe, ou que a garantia da salvação estaria em a pessoa viver sempre uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo, para que pudesse chegar ao final da sua vida, tendo garantido a sua própria salvação. O Senhor Jesus não ensina nenhuma das duas coisas. O Senhor Jesus ensina que a salvação é de graça, não é pelas obras. Ele mostra que a salvação é uma dádiva de Deus a todo o que crê nele como Salvador e Senhor. O texto clássico que nós conhecemos é João 3,16, Jesus conversando com Nicodemos. Ele fala do amor de Deus e diz que Deus enviou o Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também sabemos que crer é um sentimento pessoal, não é um sentimento de uma comunidade, ou não é alguma coisa que possa ser impingida, porque a pessoa, para crer, depende dela querer crer ou entregar a sua mente ou entregar a sua alma crendo em Jesus Cristo como Salvador. Em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, nós lemos de Jesus dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí nós vemos então que a garantia da salvação é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por crermos em Jesus Cristo como Salvador, e o fato de entregarmos a Ele a vida, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, faz com que o próprio Senhor Jesus Cristo nos garanta a salvação. Nesse texto que eu citei, nós encontramos pelo menos 3 tempos verbais utilizados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz que quem crê tem a vida eterna, no presente. Então ele não está dizendo terá a vida eterna. O Senhor Jesus considera a vida eterna tendo início no momento em que a pessoa crê nele como Salvador,
crê em Deus como aquele que providenciou o plano de salvação. Então, uma pessoa que se converte, uma pessoa que entrega a sua vida a Jesus Cristo, ela não terá que caminhar para conquistar a salvação, para conquistar a vida eterna ou para garantir. E naquele momento que creu, ele recebe a vida eterna. Alguns argumentam que mesmo assim a pessoa poderia ser condenada, porque Jesus fala sobre o juízo, fala sobre darmos contas da nossa vida. Eu não sei como seria esse juízo, eu não sei, ninguém consegue saber porque Jesus não explicou em detalhes, mas o que Jesus mostra é que a pessoa já vai para o juízo final, quem creu nele como Salvador, já vai para o juízo final com uma situação definida. Quem creu nele vai ser colocado à direita dele, vai ser colocado junto com os salvos. Quem creu nele não será condenado. É a promessa de Jesus. Passaremos pelo juízo, entraremos em juízo, daremos conta dos nossos atos, mas como salvos. Nós somos salvos por Jesus Cristo e não seremos condenados. E o Senhor Jesus, falando sobre isso, ele diz que quem crê nele já passou da morte para a vida. Então o momento de crer, naquele momento em que a pessoa crê, há uma transposição de situação. E a pessoa, então, ela passa da situação de morto para a situação de vivo. Ele passa da situação do estado de morte para a vida eterna. Então isso é um momento. Ninguém fica passando da morte para a vida em cada etapa da sua vivência, da sua vida neste mundo. Então, quando cremos, nós passamos da morte para a vida. Essa palavra de Jesus serve, inclusive, para aqueles que argumentam, dizendo, então se eu criar em Jesus, eu posso viver pecando, porque eu já estou salvo. Essa argumentação leva em consideração uma pessoa que na realidade não se converteu, não entregou a vida a Jesus Cristo. Porque nenhuma pessoa que entregou a sua vida a Jesus Cristo pensa dessa maneira. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que creu em Cristo passou da morte para a vida. Então ele já não está mais neste mundo espiritualmente. Nós lemos do apóstolo Paulo dizendo que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo. Então a nossa realidade é outra. Aquele que creu em Jesus Cristo como Salvador, ele não se conforma com o pecado, ele não quer viver pecando, mas também ele sabe que não pode dizer que não peca, porque senão estará mentindo. Mas ao mesmo tempo ele sabe que se ele pecar com todo o esforço que faz para não pecar, o sangue de Jesus Cristo continua purificando de todo o pecado. Então a vida de santificação após a conversão não é uma vida para conquistar a salvação, mas é uma vida para viver em comunhão com Cristo. Escrevendo à igreja de Sardes, o Senhor Jesus fala daqueles que não contaminaram as suas vestes. Naquela igreja que estava morta, aquela igreja que parecia viva, mas estava morta, existiam alguns que mantiveram a sua santificação. E o Senhor Jesus diz que estes podem andar com Ele. Então, o não pecar, o viver em santificação, é para a comunhão. Bom, então nós queremos concluir mostrando que homens pensam de várias maneiras, mas o ensino bastante claro de Jesus Cristo é que a salvação
é para todo aquele que crê nele. Então, todo o que crê será salvo. É que a salvação é garantida por Jesus Cristo. E se nós temos a garantia de Jesus Cristo, nós devemos viver em santificação para vivermos em comunhão com Ele. Que Deus abençoe você e que você possa viver em paz. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, procurando viver em santificação, mas sabendo que a sua vida eterna está garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Amém.